Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Vinícius Oliveira e este é o canal Learn Code Club. Neste vídeo, a gente vai fazer então uma migração de um código de uma API REST desenvolvida com o Spring Boot Framework para uma API REST desenvolvida com o Quarkus Framework. Fica comigo e vamos seguir nessa tarefa. Muito bem, então, pessoal, para a gente começar a nossa tarefa de migração de um framework para o outro, ou neste caso, mais especificamente, do Spring Framework para o Quarkus Framework, a gente vai, então, ver um código já desenvolvido e testar um código já desenvolvido com o Spring, ok? Isto é, uma API REST com um método HTTP GET e um método HTTP POST, que insere num banco de dados em memória, neste caso o H2, insere nesse banco de dados em memória um novo customer, ou nesse caso um novo cliente, ok? Fazendo a tradução literal, nós vamos salvar então um novo cliente na base de dados e depois nós vamos resgatar os clientes que foram salvos na base de dados e vamos mostrar isso. Como que a gente vai fazer esse teste? Através do Postman. Nós vamos usar então a ferramenta do Postman, que vai fazer as requisições POST para salvar um novo cliente, um novo customer na base de dados em memória, e depois nós vamos utilizar também o Postman para fazer a requisição GET e mostrar para nós ali as informações relacionadas aos clientes que foram previamente salvos no banco de dados, ok? Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui um código desenvolvido em Spring Boot. Vou fazer uma explicação rápida do código em relação ao que o código está fazendo ali com o Spring Boot. E depois, num segundo passo, numa segunda etapa, a gente vai estar, então, criando uma aplicação Quarkus do zero, ok? E depois que a gente criar essa aplicação Quarkus do zero, a gente vai migrar o código do Spring Boot para dentro do framework Quarkus, da aplicação desenvolvida com o Quarkus, e vamos fazer algumas alterações específicas para que o código que anteriormente funcionava com o Spring venha a funcionar com o Quarkus. Ok, pessoal? Então, para a gente começar essa tarefa, eu vou mostrar para vocês aqui um código desenvolvido com o Spring Boot, ok? O que é esse código? Basicamente, nós temos a classe principal com a anotação do Spring Boot Application, ou seja, basicamente a anotação que diz ao framework para ele ler o método main dentro da classe principal e executar a aplicação, fazer a execução da aplicação, ok? Depois eu vou mostrar para vocês aqui então os nossos endpoints. Eles começam nessa classe Customer Controller. E o que nós temos aqui no Customer Controller? Basicamente o que nós temos aqui é a anotação REST Controller, que é a anotação do Spring Boot para determinar que esta classe é uma classe que vai receber requisições HTTP, que vai receber requisições através dos métodos GET, POST, PUT, DELETE, ok? E também nós temos a anotação Request Mapping. Essa anotação, então, é a anotação que nós usamos para definir a URL raiz ou o caminho raiz que a nossa API vai responder às requisições. Então, nesse caso, nós vamos executar essa aplicação Spring Boot através do localhost 2.8080 barra API. Então, o barra API é a parte que nós mapeamos aqui. Então, quando a gente executar o localhost 2.8080 barra API, ele vai disponibilizar então dois métodos, um método GET e um método POST, nessa mesma URL. O método GET, como a gente já falou antes, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma lista de customer, ok? Então vamos ver o que tem dentro de customer. Nesse caso aqui, o customer é uma entity, ok? Essa entity é uma classe que faz então a representação de uma tabela no banco de dados. Por isso ela está anotada com o @entity, que é uma anotação do contexto de persistência do Java ou do JPA, como você preferir.
E no caso aqui, o @data e o @noargsconstructor são as anotações do Lombok. O Lombok, que é aí um projeto que facilita a nossa escrita de código com o Java, que diminui, ou seja, diminui o número de linhas de código que a gente tem que acabar escrevendo, porque a gente coloca então os métodos construtores dentro dessa anotação e os métodos getter e setters dentro dessa anotação aqui, @data. Tendo isso pronto, tendo isso inserido aqui, a gente não precisa criar então um get e um set para cada um desses atributos aqui, ok, pessoal? Aqui nós temos o @id e o generated value, que é basicamente para criar então a chave primária do ID no banco de dados e que essa chave primária seja então um valor gerado sequencialmente, né? Então a gente vai salvar o primeiro cliente, vai ser o número 1, depois o seguinte vai ser o número 2, o seguinte vai ser o número 3 e assim sucessivamente. Então, nós tendo essas definições aqui, nós temos então aqui o nosso Customer Controller. Então eu vou devolver uma lista com esse Customer, ok? Aqui, o que a gente está fazendo? Basicamente, a gente está indo dentro do Customer Service e chamando o método findAllCustomers. Como é que eu faço para ir dentro do Customer Service? Eu faço uma injeção de dependência do Customer Service dentro do meu Customer Controller. Então, eu tenho o meu Customer Controller e injeto o Customer Service dentro da classe Customer Controller. Como é que eu estou fazendo isso com o Spring Boot? Usando a notação @autowired. Quando eu faço isso, então eu já tenho acesso aos métodos da classe Customer Service dentro aqui da classe Customer Controller. Então, eu coloco acima do método Retrieve Customers, eu coloco getMapping. O que é o getMapping? É uma anotação do Spring Boot que define este método aqui como um método que vai receber requisições HTTP do tipo get, ok? E aí ele vai executar a minha lógica aqui. Vai salvar dentro dessa variável customers, que é do tipo list customer. Dentro dessa variável customer, ele vai salvar, então, tudo que ele encontrar de customers lá através da classe Customer Service. Dentro do Customer Service, o que nós vamos ter? Se nós formos, então, neste método findAllCustomers, nós temos um Customer Repository que faz um findAll, ou seja, ele vai fazer uma busca por todos os customers que existem na base de dados e vai colocar isso numa lista e entregar para o método que está solicitando essa informação. Como que ele faz isso usando o Customer Repository se eu estou dentro do Customer Service? Basta eu injetar a dependência do Customer Repository dentro do Customer Service. Como eu faço isso com o Spring Boot? Usando a anotação @autowired. Da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu faço agora e injeto o Customer Repository dentro do Customer Service, ok? Depois, o que eu tenho aqui? Eu tenho o método PostMapping. O que é o método, a anotação PostMapping? A anotação PostMapping diz que esse método aqui, addCustomer, é um método que vai responder uma requisição POST, através do método HTTP POST. Então, quando for realizada uma requisição HTTP POST, a gente vai estar recebendo aqui dentro do addCustomer as informações dessa requisição POST que está chegando. Dentre essas informações, nós vamos ter então um @requestBody. O que é o requestBody? É uma anotação do Spring Boot, ok? Que diz que este objeto aqui, customer, ele pode ser representado como por exemplo, um body de uma requisição POST que venha de uma requisição externa, ok? Pode ser de um código front-end, pode ser do nosso cliente Postman, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, todas as requisições POST para este caminho aqui vão cair neste método addCustomer, ok? E quando cair aqui, ele vai requisitar um corpo para esta requisição. O que seria um corpo para essa requisição? Um objeto contendo informações específicas. Então, eu vou mapear através do requestBody, que vai ser um customer. Então, eu vou querer salvar um novo customer, eu vou querer salvar uma nova informação relacionada a um customer, a um cliente. E para isso, então, eu vou dizer que isto é um requestBody customer e vou dizer que o nome é customer.
Depois, o que eu faço? Usando a injeção de dependência do Customer Service, eu chamo o método addTheCustomer e passo o que eu recebi lá da minha requisição aqui dentro como parâmetro. Lá dentro, o que eu vou receber? Eu vou receber o Customer, ok? E vou utilizar o Save, através do Customer Repository.save. Então, eu salvo esse novo Customer na base de dados. O que é o Customer Repository? Que eu acabei de injetar aqui dentro do Customer Service. Customer Repository, então, é um repository do padrão repository que o Spring Boot utiliza, ok? Então, como é que a gente utiliza ele aqui? A gente cria uma interface Customer Repository e estende o JPA Repository, ok? Então, utilizando aí as bibliotecas do Java Persistence API no modelo Repository, eu tenho, então, aqui para manipular o objeto Customer, que é a representação da tabela Customer do banco de dados, e eu utilizo, então, o JPA Repository. E se você clicar aqui no JPA Repository, você vai ver que existem já os métodos e a implementação dos métodos aqui dentro. Find all by ID, find all, save all, ou seja, ele pode salvar uma lista, pode salvar um único objeto, deletar objetos, enfim, tem várias opções aqui. Isso aqui é uma classe já, digamos, que vai estar dentro das bibliotecas do Spring Boot, da aplicação Spring Boot, ok? Como assim uma biblioteca que vai estar dentro da aplicação Spring Boot? Então, essa aplicação, essa simples API REST desenvolvida com Spring Boot, se você for aqui no .xml, ela tem algumas anotações importantes, ok? Dentre elas, então, a gente tem aqui o Spring Boot Starter, que é basicamente a dependência que a gente precisa para trabalhar com o Spring Boot e fazer requisições REST, ok? E tem, por exemplo, o Spring Boot Starter Data JPA. Então, como a gente tem o JPA aqui, a gente pode utilizar, por exemplo, esse padrão repository e vir aqui no JPA repository e simplesmente importar aqui, porque ele já vai estar disponível para nós. Por que está disponível? Porque a gente tem a dependência dele aqui no nosso POM XML. O que a gente tem aqui de dependência ainda? O H2 Database, que é um banco de dados em memória. Então, a gente vai criar um banco de dados que ele só funciona no tempo de execução da nossa aplicação. Quando nós pararmos a nossa aplicação, todos os dados são perdidos, o banco de dados é encerrado, ok? Quando a gente executa novamente a aplicação cria um novo banco de dados pronto para receber informação. Como isso aqui é um banco de dados de teste, é um banco de dados em memória, nesse caso a gente não está aqui buscando salvar dados permanentes, porque a gente está só testando uma migração, ok? E temos também aqui o projeto Lombok, que nos permite, por exemplo, aqui na classe Customer, utilizar essas anotações aqui, ok? Então, tendo apresentado para vocês aqui o básico da nossa aplicação do Spring Boot, a gente vai executar ela rapidamente aqui para ver como que ela funciona exatamente. Então, aqui a nossa aplicação já está executando, ok? Na porta 8080. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Utilizando o Postman, o que a gente vai fazer? Vai fazer as requisições GET e POST que o Spring Boot solicita ali no nosso código controller, ok? Então, se a gente vier aqui no Customer Controller, a gente tem uma URL raiz, que é /API, ok? Então, através do /API, a gente tem um método getMapping e um postMapping, ok? No getMapping, a gente só quer trazer a lista dos customers e no postmapping a gente quer salvar um novo customer. Para isso, a gente vai ter que enviar informações desse customer aqui no tipo, com o tipo de dados JSON, ok? Pronto, agora nós temos então aqui o que nós vamos fazer? Uma requisição GET no localhost 2.8080/API. Realizamos, deu um 200 ok, significa que a requisição foi feita com sucesso, mas a nossa lista retornou vazia. Claro, nós não criamos nenhum cliente, nós não criamos nenhum customer, então nós temos que criar. Para isso, a gente vem aqui no post, ok? No localhost 2.8080/API, e aí nós utilizamos o método HTTP post.
Aqui no body, a gente vai colocar aqui na opção raw, ok? Vocês vêm aqui e selecionam entre as opções que existem aqui, JSON. Depois, colocam os dados necessários para a gente criar um novo customer, um novo cliente. Ah, mas como é que eu sei quais dados eu tenho que colocar aqui para funcionar? Basicamente, se vocês vierem aqui no customer, são esses os dados que você precisa colocar. Com exceção do ID, não precisa do ID, porque isso vai ser criado automaticamente, considerando que a gente utilizou essas anotações aqui. Então, a gente só precisa mesmo desses 4 campos: nome, último nome, idade e e-mail. Nome, último nome, idade e e-mail. Tendo isso aqui, a gente manda uma requisição post. Pronto, então eu tenho aqui um 200, ok? Vemos agora no get, chamamos o get e ele já traz aqui o nosso primeiro cliente que nós salvamos. Vamos salvar um novo cliente agora. Pronto, realizei a requisição. Agora eu faço uma nova requisição get aqui e ele já me traz os 2 clientes que eu inseri. O primeiro com o ID1, o segundo com o ID2. Eu não coloquei ID, mas automaticamente o banco de dados já reconheceu o ID1 e o ID2, o ID1 para o primeiro, o ID2 para o segundo, e assim ele segue a ordem. Pronto, então nós temos a nossa aplicação, a nossa API REST simples, bem simples, desenvolvida com Spring Boot, totalmente funcional. E agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer a migração disso para o Quarkus Framework. Deixa eu só então parar a minha aplicação Spring Boot, até porque eu vou subir na mesma porta, então eu preciso parar a aplicação Spring Boot para poder trabalhar com a aplicação Quarkus. Com o Quarkus, agora o que eu vou fazer? Vou no site do Quarkus.io e vou no Start Coding. E aqui dentro eu vou criar uma nova aplicação. Com a dependência REST Easy Reactive JSON, tá aqui, ok? E depois eu quero também o Hibernate ORM with Panache, porque eu quero trabalhar também com o padrão repository na minha API desenvolvida com o Quarkus. No driver JDBC de banco de dados, qual que eu vou utilizar? O JDBC Driver H2, porque eu quero trabalhar com banco de dados em memória. Tendo essas 3 dependências aqui, eu já posso trabalhar com o Quarkus. Vamos criar então a aplicação do zero. Vocês criam Generate Your Application, fazem um download do zip, que é o código de fonte que vai ser criado a partir dessas dependências selecionadas, e depois disso, vocês já podem, então, importar esse código na IDE de vocês, ok? Eu já tenho esse código aberto na minha IDE, então, depois que vocês fizeram aquele templatezinho através do site do Quarkus, vocês vão importar o código, vão salvar o zip, vão extrair o zip, que vai ter o código fonte, e depois de extrair o zip, vocês podem abrir na IDE favorita de vocês. Então, qual é o código inicial que vai ter? O Quarkus sempre traz uma estrutura padrão, ok? Dos templates que a gente cria através do site, e ele sempre traz aqui uma classe, que é a classe Greeting Resource, ok? Mas a gente quer migrar uma aplicação já existente do Spring Boot para o Quarkus, então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai no POM.xml, ok? Só para verificar quais são as dependências que nós temos aqui, que fazem sentido com aquilo que nós temos na nossa aplicação do Spring Boot. Então, voltando no Spring Boot e indo para o POM.xml do Spring Boot, eu tenho o Lombok,
ok? Tenho o Lombok e tenho também o Spring Boot Starter Web para me trabalhar com os endpoints do REST e tenho o Spring Boot Spring Boot Starter Data JPA para trabalhar com a parte do banco de dados, repository, e tenho o H2 Database, que é para trabalhar com o banco de dados em memória. Ok? Isso é o que faz a minha aplicação Spring Boot funcionar. Agora, indo para a aplicação com o Quarkus, o que eu tenho? Eu tenho o Hibernate ORM Panache, que vai permitir com que eu trabalhe com o banco de dados e use também o padrão repository. Tenho o JDBC-H2 para trabalhar com banco de dados em memória. E tenho o REST Reactive JSON para trabalhar com a parte das APIs REST, dos endpoints REST. Ok? Deixa eu ver. E tenho também essa dependência que eu adicionei, que é uma dependência externa do Lombok. Então, eu também preciso de uma dependência do Lombok, assim como tenho na minha aplicação do Spring Boot. Então, insira essa aplicação Lombok para o projeto de vocês funcionar. Tendo essas dependências que são um pouco diferentes do Spring Boot, mas fazem referência aos mesmos bibliotecas do Spring Boot, ok? No caso, o Hibernate, o H2, APIs REST, o Lombok, é tudo muito semelhante, mas tem as suas diferenças na hora de declarar aqui as dependências. Então, tem que ser, de fato, as dependências do Quarkus, ok? E também o .xml nas properties aqui, se você comparar o Quarkus com o Spring Boot, vai ter lá as suas diferenças. A grande maioria das coisas já vem pré-configurado quando a gente cria lá no site do Spring, ok? Então já está pronto, mas as dependências talvez você tenha que fazer uma alteração ou outra. Então, sabendo que o .xml é o coração da nossa aplicação, tanto no Spring quanto no Quarkus, no que se refere às dependências que o nosso projeto possui, a gente já tem isso comparado entre um projeto e outro, ok? Agora nós vamos para o código propriamente dito. Como eu quero migrar, eu vou fazer o seguinte, eu quero migrar do Spring Boot, então eu vou abrir meu Spring Boot aqui, ok? Deixa eu encolher aqui os meus pacotes, não mostrar as minhas classes, só os pacotes. O que eu vou fazer? Eu vou copiar todos os pacotes que eu tenho aqui, porque esses 4 pacotes aqui são basicamente o que fazem a minha aplicação funcionar, que tem a minha lógica de negócio, tem meus endpoints, tem os meus repositórios que fazem que salvam informação e buscam informação no banco de dados. Então, o que eu tenho aqui? O Controller Model Repository Service. Eu vou copiar esses 4 pacotes da minha aplicação com o Spring Boot, ok? Depois, eu venho aqui na minha aplicação Quarkus, que não tem nada desse código, e o que eu faço? Aqui dentro do org.acme.demo, que é o meu pacote padrão que eu tenho quando a minha aplicação Quarkus é gerada através do site. Aqui dentro eu vou fazer isso, eu vou colar os pacotes que eu copiei anteriormente. Pronto. E aí agora eu tenho os mesmos pacotes da minha aplicação Spring Boot. Só que eu tenho as anotações do Spring Boot. Então eu vou ter vários conflitos aqui porque nós trocamos de framework, nós não estamos mais trabalhando com o Spring Boot, nós estamos trabalhando com o Quarkus. Então, se eu vier aqui, eu vou encontrar uma série de erros aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou substituir a informação que está aqui relacionada ao Spring Boot, por exemplo, aqui está Spring Framework, nós não estamos mais trabalhando com o Spring, e aqui nesse código nós estamos trabalhando com o Quarkus, então a gente pode tirar isso aqui tudo, ok? E vamos começar a importar as classes do zero. REST Controller, não usamos isso no Quarkus, tira fora. Request Mapping, para mapear a URL raiz, usamos? Não usamos Request Mapping, usamos o quê? Usamos @path. Então ele já reconheceu porque o Quarkus usa o @path. AutoWard, para injetar uma outra classe dentro dessa classe, usamos? Não usamos. No Quarkus a gente usa o inject. Ok? Vamos importar o Customer Service. Vamos importar o Customer, o List. E aqui, Get Mapping. Utilizamos no Quarkus? Não, não utilizamos. Usamos simplesmente Get.
Aqui ele está reclamando porque lá na nossa classe Service a gente também vai ter que fazer alterações, então aqui a gente não mexe em nada. Aqui, Post Mapping, utilizamos? Não utilizamos, utilizamos apenas Post. Como é uma aplicação Quarkus, e isso vai fazer uma alteração, uma modificação no estado do banco de dados, porque é um post para inserir nova informação, no Quarkus a gente vai utilizar aqui o @transactional. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar o request body, porque no Quarkus a gente não vai utilizar esse mapeamento, vai deixar só o customer, porque o REST Easy Reactive JSON ele já faz esse mapeamento automático para nós no Quarkus, ok? Aqui também ele mantém um erro, porque a gente vai também fazer alterações lá no Customer Service. Nosso controller está ok, vamos lá no nosso Customer Service. A gente usa aqui @service para contextualizar essa classe, para que o framework faça o gerenciamento dessa classe? Não utilizamos @service. A gente utiliza no Quarkus @application scope. E aqui a gente pode tirar esses imports, que são a maioria do Spring Boot. Aqui a gente faz o import da classe repository. Aqui a gente está injetando o repository dentro do Customer Service. Para injetar no Quarkus é auto-wired, não é auto-wired. A gente usa, então, ingest. Customer. E agora aqui. No Spring Boot, o find all já retorna uma lista de customers. No caso do Customer Repository do Quarkus, a gente vai ter que fazer algumas alterações no nosso repository e depois voltar aqui no nosso service. Então, a gente vai fazer o quê? Vem aqui no Customer Repository. Aqui a gente pode tirar o @repository e dizer que é um application scoped, ok? Aqui a gente tira esses imports. Só customer, só a classe customer. Aqui a gente não vai utilizar JPA repository, a gente vai utilizar então o Panache repository. E no Panache repository, a gente vai utilizar somente aqui dentro só o customer como o parâmetro, ok? O customer, que é o que a gente vai utilizar como representação da nossa tabela no banco de dados, ok? Aqui a gente não vai usar uma interface, a gente vai utilizar mesmo uma classe, então é uma classe, e aqui a gente vai implementar o Panache repository, ok? Vai utilizar esse outro conceito da orientação a objetos, que é o implements. O Panache repository, por sua vez, nesse caso, ele não retorna diretamente uma lista no find all. Ele retorna um dado específico do Panache, que é o Panache Query, ok? Então, o Panache Query, dentro dele, tem como você passar uma lista. Então, existe o find all dentro do Panache Repository, mas o find all não retorna uma lista de customers, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dizer que é um customer repository.findall.list. E agora sim ele vai retornar uma lista com os objetos que ele conseguiu inserir dentro da query do Panache Repository. E aqui, a gente não vai utilizar o ponto .save, vai utilizar o ponto .persist, que é o que salva um novo objeto. Tendo isso pronto, a gente vai vir aqui no nosso model. Aqui permanece tudo absolutamente igual, ou seja, segue as anotações do Lombok, @entity do próprio Java Persistence API, ok? Os mesmos campos. Tendo isso tudo pronto, o que a gente vai fazer? Vai testar a nossa aplicação Quarkus. Como? A gente vai vir aqui, deixa eu limpar, e agora eu vou dar Maven Quarkus Dev. Já que eu executo esse comando na pasta raiz da aplicação. Então, você criou a aplicação, está na pasta raiz da aplicação, você vai executar esse comando aqui. Pronto. Então, eu tenho a minha aplicação executando já no localhost 8080, para ver aqui, ok? Já executou a minha aplicação Quarkus, o que eu faço? Vou novamente no Postman,
e salvo. Se eu vier agora aqui, imagina, esses clientes aqui foi da nossa aplicação Spring Boot, eu derrubei a minha aplicação Spring Boot, ela não está mais funcional. Como era um banco de dados H2, banco de dados em memória, os dados foram eliminados. Se eu fizer uma nova requisição para buscar informação, não tem mais nada, porque eu estou num novo banco de dados. Agora, no post, o que eu vou fazer? Vou inserir um novo customer. Fiz a requisição de um novo customer, o Arthur. Agora eu vou inserir o Thomas. E agora, se eu vier aqui no get e fizer a requisição get para buscar informação, eu já tenho o Arthur com ID1, o Thomas com ID2. Já executando a mesma API REST via Quarkus, ok, pessoal? Então aqui eu estou executando com o Quarkus e antes eu executei com o Spring Boot. Fizemos uma migração rápida aqui, alteramos algumas anotações, mas o código fonte Java é basicamente o mesmo. Foram poucas alterações, mas essas poucas alterações nos permitiram, então, substituir um código que estava inteiramente em Spring Boot por um código que agora está inteiramente usando o Quarkus como framework base para executar a nossa API REST. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Vocês que estão buscando mais informações aí a respeito do Quarkus, a respeito desse novo framework, o Spring Boot, que também é um excelente framework Java, já consolidado no mercado, e pode haver aí a necessidade de vocês começarem a ter que aprender como migrar um microserviço ou outro, uma API REST ou outra, do Spring Boot para o Quarkus, e aqui nós realizamos então essa migração rápida do Spring Boot para o Quarkus. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem o nosso conteúdo. Se não é inscrito no canal ainda e esse conteúdo é útil para você, considere se inscrever no canal Learn Code Club. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.